Os milagres de Jesus na minha vida. Resumindo meu milagre com o Senhor, eu queria falar aqui sobre a conversão do meu esposo, que foi um dos momentos mais lindos que eu vivi na minha vida. Há mais ou menos 10 anos atrás, em uma noite de muitas lágrimas, eu me ajoelhei aos pés da minha cama, clamando a Deus pelo meu casamento e pedindo para Ele uma solução. E naquele dia o Senhor me levou a 2 Reis 20, versículo de número 5. E Ele me disse: eu ouvi as suas lágrimas e ouvi a sua oração. Naquele dia eu entendi que Deus tinha um plano para minha casa, para minha vida, e que meu casamento era propósito do Senhor. E que não importava os meios, o Senhor e nem o tempo, o Senhor salvaria o meu casamento e principalmente a vida do meu esposo. Eu comecei a assistir os cultos online da IBC, hoje Igreja Batista Atitude, e eu fiquei apaixonada. E a partir daquele momento o Senhor colocou no meu coração que era naquele lugar em que eu levaria o meu esposo e ele entregaria a sua vida a Cristo. A gente teve uma oportunidade de estar em um culto no dia que a gente foi numa festa de batizado, que era ao lado da igreja. E eu me programei para logo após ir ao culto. E nós fomos à festa, era uma festa de família. O meu esposo bebeu bastante, tomou algumas cervejas. Logo depois nós fomos ao culto assim mesmo. E gostamos muito, ele gostou muito da igreja. E logo depois, quando a gente foi embora, a gente foi cantando louvores no carro. Quando passou do túnel, nós fomos surpreendidos por uma lei seca. E naquele momento a gente perdeu o chão, porque a gente estava com o carro do meu sogro e o meu marido havia bebido. Aí ele foi fazer o teste do bafômetro. Primeira vez deu negativo, a segunda vez deu negativo novamente. Nós fomos liberados. Humanamente impossível, cientificamente impossível. O álcool ele demora mais de 6 horas para sair do organismo e não tinha nem 3 horas. Então ali ele começou a reconhecer o Deus que faz milagres. Nós estávamos passando também por um processo de câncer. O meu sogro estava com câncer de pulmão. E naquele momento meu esposo estava bem fragilizado e suscetível a receber. Depois nós fomos mais algumas vezes na atitude. Fomos recebidos por uns amigos que nos abraçaram de maneira sobrenatural. E mais ou menos no 3º ou 4º culto, no momento do apelo, eu comecei a clamar a Deus e dizer que era naquele dia que o meu marido ia se entregar a Jesus. Eu me lembro até hoje que estava cantando aquele louvor do Diante do Trono. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos e viverá. Naquele momento eu fechei os meus olhos e eu me apeguei de uma maneira sobrenatural àquilo, ao versículo que fala que a fé é a prova das coisas que a gente não vê. Eu entendi que de olhos abertos eu só via impossibilidades, eu só via negatividade, eu só via aquilo que eu não conseguia fazer. Mas de olhos fechados eu via o impossível. Eu via o Senhor agindo. Eu via o mundo espiritual acontecendo. Então eu fechei os meus olhos e eu me agarrei a Deus. E eu comecei a clamar: Ele vai aceitar Jesus. Senhor, toca no coração dele. E de olhos fechados, e quando o louvor terminou e terminou aquela oração de apelo, foi só aí que eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, o meu esposo estava lá na frente, entregue ao Senhor, entregando a vida dele ao Senhor, prostrado aos pés do Senhor e em lágrimas, em prantos, dizendo: Senhor, eu quero te servir.
E aquele talvez tenha sido o momento mais incrível da minha vida, porque o momento mais bonito de um ser humano é quando ele entende que Jesus é tudo que ele precisa. Quando ele entende que esse mundo não é nada sem Jesus. E quando eu vi aquilo acontecendo, eu entendi que não tem como viver sem. Um dia desses, eu recebi uma palavra de uma sobrinha minha que ela dizia sobre a intimidade com Deus, quando a gente se coloca debaixo das mãos dele. E ela deu o exemplo de uma cachoeira, e quando a gente está andando numa trilha para chegar até uma cachoeira, a gente consegue conversar e falar e ouve o barulho da cachoeira lá longe. E cada vez vai chegando mais perto, as vozes das pessoas vão sumindo e mais perto. E quanto mais perto você chega, quando você chega debaixo da cachoeira, você não consegue ouvir mais nada além do barulho da cachoeira. É assim quando a gente se coloca debaixo das mãos de Deus. A gente não consegue ouvir mais nada além do som da voz dele. A gente não consegue ouvir mais nada além daquilo que ele quer para nossa vida. E desde aquele momento, daquela noite em que eu clamando ao Senhor, pedindo por um milagre, ele me entregou uma palavra e eu entendi que aquilo era para mim. Eu me coloquei debaixo daquela cachoeira. E eu não quis mais nada desde então, além de deixar tudo que eu tenho debaixo das mãos do Senhor. Então, se você está passando por algo talvez assim como eu passei, se você está passando por um processo no seu casamento, no seu relacionamento, se você não consegue ver uma solução, entregue nas mãos do Senhor. Esquece as vozes do mundo. Esquece aquilo que as pessoas têm falado. Talvez muita gente tenha dito, para que você vai continuar insistindo nisso? Vai viver sofrendo pra quê? Pra que você quer viver assim? Sai dessa. Para de ouvir as vozes do mundo. Se coloque debaixo da cachoeira. E escute a voz do Senhor. Só Ele tem aquilo que você precisa ouvir. Só Ele tem o milagre que você precisa receber. Hoje nós estamos nessa campanha, os milagres de Jesus na minha vida, e eu teria vários outros milagres para contar. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais desde que eu me coloquei debaixo da cachoeira. Mas eu acho que tudo de mais lindo que a gente precisa contar para o mundo inteiro ouvir é que nós somos salvos, é que Jesus nos resgatou e hoje nós vivemos para Ele.